A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 24, o versículo 16 e o versículo 17. Isaías, capítulo 24, o versículo 16 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu disse, ai de mim, os traidores têm agido traiçoeiramente. Sim, os traidores têm traído. O temor, a cova e o laço vêm sobre ti, o morador da terra. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã Tatiana entende nessa palavra, meus irmãos, que Deus quer falar comigo, com você, é que, meus irmãos, aqueles que agem traiçoeiramente, né, pelas nossas costas, meus irmãos, que trama, meus irmãos, que arma cilada contra mim, contra você, meus irmãos, que quer de todas as formas prejudicar a mim e a você, meus irmãos, eles estão cavando a própria cova, meus irmãos, porque Deus, ele é justo, meus irmãos, Deus é fiel. Deus jamais vai permitir que ninguém venha tramar, meus irmãos, tramar, né, para fazer mal a gente, meus irmãos. Deus até permite, meus irmãos, que eles, né, que eles preparem, né, meus irmãos, o laço, né? Mas só que Deus só permite que ele prepare, meus irmãos. Mas só que nada vai acontecer comigo com você não, meus irmãos. Deus permite eles preparar só para ver até onde eles vão, meus irmãos. Para ver a capacidade dele, meus irmãos. Mas só que Deus está desfazendo todo o laço, meus irmãos. Toda a ferramenta preparada contra mim, contra a tua vida, não prosperará não, meus irmãos. Não prosperará, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que agem traiçoeiramente, que agem por trás das nossas costas. Pessoas traíras, pessoas traidoras, meus irmãos. E quer de todas as formas, meus irmãos, para prejudicar a mim e a você. Quer de todas as formas tirar você da presença de Deus, meus irmãos. E como não tem coragem de enfrentar a mim e a você, né? Cara a cara, meus irmãos. Aí age por trás das nossas costas. Achando que Deus não está vendo, meus irmãos. Só que Deus está vendo, meus irmãos. E aqueles que tramam por trás das nossas costas, meus irmãos. Que armam, né? Por trás das nossas costas, achando que vai ficar por isso mesmo, fica não, meus irmãos. Porque eles estão cavando a própria cova, meus irmãos. Porque Deus dá tempo, meus irmãos, para as pessoas se arrepender, para as pessoas pararem de, né, de querer prejudicar a você. Mas só que tem pessoas, meus irmãos, que não quer parar de prejudicar a você. Tem pessoas que, a todo custo, meus irmãos, quer ver você no chão, quer ver você caída, meus irmãos. Quer de todas as formas derrubar a mim e a você. Só que não vai conseguir, meus irmãos. Porque Deus é comigo e contigo, meus irmãos. Deus é na minha, na tua vida, meus irmãos. Agora eles sim, meus irmãos, estão cavando a própria cova, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos, na minha, na tua vida. E Deus jamais vai permitir que nenhum mal chegue até a mim, até você, meus irmãos. Porque Deus é com aqueles, meus irmãos, que faz a vontade dele. Deus é com aquele, meus irmãos, que é temente a ele, meus irmãos. E Deus jamais vai permitir que nenhum mal chegue até a mim, até você, meus irmãos. Porque Deus, ele nos protege, meus irmãos. O que a gente não vê, Deus, ele vê, meus irmãos. E o inimigo, ele prepara, meus irmãos. Porque Deus permite, só para ver a capacidade dele. Só para ver até onde ele vai, meus irmãos. Mas é ele preparando, Deus desfazendo, meus irmãos. Ele só tem dois trabalhos, meus irmãos, de preparar, né? É perder sono, é perder dinheiro. E preparar cilada, armadilha para mim, para você. Mas só em vão, meus irmãos, porque tá só perdendo tempo e gastando dinheiro. Porque Deus desfaz, meus irmãos. Pode preparar 1000 armadilhas, 1000 ciladas. Mas nada em mim você pega, meus irmãos. Porque Deus desfaz tudo, meus irmãos. Deus corta todo o laço. Porque Deus é fiel na minha, na tua vida, meus irmãos. E aquele que está agindo traiçoeiramente, meus irmãos, por trás das nossas costas, meus irmãos, está cavando a própria cova, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E ninguém mexe com o ungido e fica por isso mesmo não, meus irmãos. Porque as pessoas pensam que mexe comigo, com você, fica por isso mesmo. Fica não, meus irmãos. Porque Deus é tardio em se irar. Porque Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Só que tem pessoas que não querem se arrepender, meus irmãos. Que querem de todas as formas prejudicar a mim e você. Querem de todas as formas ver você no chão, caída. Mas jamais Deus vai permitir, meus irmãos, isso. Jamais Deus vai permitir, meus irmãos. Porque nem que para isso Deus, né, abra a cova e jogue dentro, meus irmãos. Porque a cova que eles estão cavando para mim e para você, eles mesmos que vão cair nela, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E comigo, com você, ninguém pode não, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.